Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo extensivamente nesta noite passada. São longas conversas que Jeová teve comigo nesta noite passada, povo abençoado. E naquela conversa, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele me levou por todo o mundo e eu vi em todo o mundo pessoas em total choque, grande choque e aterrorizadas, e havia confusão. Grande confusão atingiu a terra inteira estava em grande confusão. E as pessoas estavam em grupos e grupos e grupos dizendo: "Hey, o arrebatamento aconteceu! Hey, o arrebatamento aconteceu! Hey, gente, o arrebatamento aconteceu!" O arrebatamento finalmente aconteceu. Aquilo era verdade, né? Então a Bíblia estava certa. É o dia quando as pessoas vão reconhecer que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia estava certa. E que os cristãos estavam certos. Havia muita confusão e ele me levou a um grupo de homens também. Em todos os lugares as pessoas estavam se reunindo em grupos, havia grande confusão, medo e terror. Eles estavam consumidos e perplexos em grande medo e choque. E eles estavam falando, então o Senhor me levou até alguns deles para ouvir o que eles estavam ouvindo. Vocês viram? O arrebatamento aconteceu? O arrebatamento aconteceu? Ai, o arrebatamento? Essa coisa então era verdade? Então a Bíblia era verdade? Ele me levou por todo o mundo para me mostrar pessoas em séria perplexidade e confusão. Então, quando o arrebatamento acontecer, a terra nunca, jamais será a mesma novamente. Haverá um estado de perplexidade, confusão e choque. E todas as pessoas vão estar de pé nos grupos, em todo o mundo, em grande terror e medo, com medo daquilo que virá sobre a terra, com medo, porque eles perderam algumas pessoas amadas e somente as roupas ficaram. As roupas, os relógios, os chapéus, aqueles que usavam, os sapatos, as roupas ficaram como um sinal de que o arrebatamento tinha acontecido. Os relógios deles caíram lá, tudo ficou na terra. Eles partiram sozinhos. Eles partiram do jeito como eles entraram na terra. Da forma como eles entraram, eles saíram. Então o Senhor está repetindo uma escalada deste alerta de que o arrebatamento vai acontecer. Isto significa que o céu está totalmente pronto para a vinda do Messias. Que aqueles que são sábios se preparem. Vocês podem ver a situação globalmente. Este coronavírus é um alerta muito, muito sério. É um sinal para uma geração. Vocês podem ver a forma como está acontecendo com o coronavírus. Mais de 10 mil na Espanha, 10 mil na Itália. Israel, o ministro da Saúde, agora contraiu o vírus. E todas as pessoas que se reuniam com ele estão em quarentena. É uma situação, o primeiro-ministro do Reino Unido, e tudo isso está acontecendo globalmente. Ninguém pode ignorar este sinal. Ninguém pode ignorar esta hora. E o Senhor finalmente jogou fora todo o avanço humano, toda a tecnologia humana, toda a ciência humana, o pós-modernismo humano. Todo o seu desenvolvimento. E agora você pode ver que o homem depende da misericórdia de Deus. Novamente, nesta noite passada, o Senhor me levou por todo mundo e eu vi pessoas se reunindo em grupos. Isto significa que deve ter sido o primeiro dia. Foi o primeiro dia quando eles acordaram depois do arrebatamento. A manhã seguinte, as pessoas estavam em grupos, em terror e confusão, com medo daquilo que viria sobre a terra. E eles diziam: então essa coisa aconteceu? O arrebatamento aconteceu? Então a Bíblia era verdade? Então a Bíblia estava certa? E houve uma séria confusão e os cristãos estavam com medo e eles corriam e se escondiam e chorando e rolando pelo chão. Os cristãos que ficaram, aqueles que se recusaram a ouvir a mensagem dos poderosos profetas do Senhor, aqueles que caluniaram os 2 profetas do Senhor.
ridicularizaram e zombaram deles e difamaram-o. Aqueles que estão indo para o inferno, usados pelo diabo para tentar frustrar a missão de Deus de preparar as nações. Os cristãos que nunca ouviram, eles esconderam do povo, eles estavam rolando no chão e gritando e rangendo seus dentes, porque eles sabiam que os seus amigos tinham ido. Aqueles que eram santos, que estavam no ministério de arrependimento e santidade, aqueles que se apegaram à instrução de santidade e justiça, que andaram em justiça e rejeitaram o pecado, tinham o coração arrependido e aceitaram a repreensão desses dois profetas, aceitaram a repreensão e se corrigiram e estavam diante de Deus em retidão diante de Jeová. Os cristãos que foram envergonhados, eles fugiram e se escondiam, chorando e gritando, rolando no chão. O Messias está vindo. O Messias está vindo. Preparai o caminho do Senhor. E o sermão de hoje, o culto de hoje vai começar mais cedo, provavelmente às 5 horas em ponto, o sermão vai começar. Este é um tempo tremendo. O Messias está vindo. Eu chamei a nuvem do Deus Todo-Poderoso para descer. E Jeová Yahweh, o Deus antigo de Israel, Ele mesmo veio até mim, diante dos olhos de todas as pessoas, para o povo internacional que estava naquela tenda. Pessoas da Nigéria, dos Estados Unidos, da Finlândia, pessoas da Alemanha, pessoas da Austrália, pessoas de todo o mundo, da Uganda, estavam debaixo daquela tenda em Kisumu e eles viram a nuvem de Deus descer e nós dançamos naquela tenda e havia chuva somente ao redor daquela tenda. Eu vi os degraus do céu descendo pelo meu comando. A nuvem de Deus, a coluna branca vindo desde o céu e me conectando, identificando estes dois profetas diante dos olhos das nações. Ela se divide em dois para provar para vocês que um no físico e o outro no corpo espiritual lá. Os aleijados andaram em grandes números. Eu fechei a terra com o coronavírus. E agora eu vi pessoas 2 vezes, ontem e hoje, em perplexidade, em choque, temor e terror, dizendo: Jesus veio, o arrebatamento chegou. E na Bíblia ele disse, a razão, ele falou para o rei. Ele disse, a razão pela qual o Senhor te mostrou o sonho 2 vezes em 2 formas é que o céu decidiu que este evento agora tem que acontecer. O Messias está vindo. Certifique-se de que você seja santo. Preparai o caminho ungido, o caminho santo do Senhor nos seus corações. Obrigado, Shalom.